eu quero falar um pouco acerca de um pai feliz para todo mundo. Hoje é dia de desejar feliz Dia dos Pais, mas eu me dei conta que na Bíblia Sagrada a gente encontra um pai que é feliz. E é para todo mundo, para quem teve uma linda experiência, para quem não teve, para quem sente saudade, para quem tem o pai por perto, para quem tem o pai vivo, mas mora distante. Deus se revelou em Jesus como um pai nosso. E mais do que um pai nosso, um pai feliz. Mas antes de abrir o texto bíblico, eu quero ainda, porque na semana passada tivemos recebimento de membros e 2 casais não estiveram aqui presentes e hoje eles serão recebidos como membros e a gente vai aplaudir a esse casal, a esses casais tão especiais. Ricardo e Jamile, por favor, se coloquem de pé para a gente aplaudir. Sejam bem-vindos à sua comunidade nesse Dia dos Pais, nessa festa de aniversário. Deus abençoe. E Salatiel e Karine deve estar maternando. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Deus os abençoe. Essa casa de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Jonas capítulo 1. Um pai feliz para todo mundo. Jonas capítulo 1. Leio na nova versão transformadora. E leio os versos do 1 ao 3, para a gente começar. Nos diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Verso 3, vamos ver o que Jonas, que tem o pai chamado Amitai, mas que ouviu a voz do Pai Nosso, do Pai todo amoroso, do feliz Pai para todo mundo. Como é que Jonas reage a essa fala do Deus que é nosso Pai? Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis. Para quê? A fim de fugir do Senhor. Tarsis é o contrário de Nínive. Deus disse, vá a Nínive. Ele foi numa direção antagônica. Agora, capítulo 4 do livro de Jonas, ele vai explicar por que ele fugiu. Por que ele não obedeceu a princípio? Por que ele encontrou uma outra rota? Por que ele não queria ir a Nínive cumprir a palavra de Deus? E eu queria que você guardasse 3 palavrinhas nessa manhã. A primeira palavra é coração, a segunda palavra é mensagem e a última palavra é coragem. Repita comigo isso, só para a gente guardar essas expressões. Coração, mensagem, coragem. Então vamos lá, capítulo 4, verso 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. O que deixou Jonas aborrecido e irado? Deus perdoou todo mundo. Deus salvou Nínive. Deus se mostrou feliz, acolheu esse pessoal. Deu a oportunidade para esse pessoal chamá-lo de pai. Até os animais fizeram jejum na grande cidade de Nínive, capital da Assíria. E Jonas ficou muito chateado, muito irado. E estando chateado e irado, ele faz uma oração. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi por isso que eu disse, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Qual o motivo, Jonas? Eu sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Eu não quis cumprir a tua ordem de levar uma mensagem, porque eu conhecia o teu coração. E conhecendo o teu coração,
eu me acovardei, eu não tive coragem. Ah, eu sei como é teu coração. O Senhor me deu uma mensagem e eu não tive coragem. Só que, para fazer coro com o meu pastor Silas, eu queria, nesse aniversário da igreja, relembrar o que o pastor Silas fez na semana passada, nos levando a Lucas 15. Então, vamos ver se tem esse negócio de coração, mensagem e coragem também em Lucas 15. Foi uma boa surpresa para mim. Verso 20 de Lucas 15, o meu texto predileto da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia precisasse ser resumida a um verso, para mim é Lucas 15, 20. Então, voltou para a casa de seu pai. A palavra pai aparece 12 vezes em Lucas 15. Não é nem em Lucas 15, é só nessa parábola do pai pródigo, na parábola do pai que ama. A palavra pai aparece 12 vezes, somente do verso 11 até o verso de número 31. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Qual relação há entre o Deus do Antigo Testamento, revelado a Jonas, e o Deus do Novo Testamento, revelado através de Jesus, especialmente nessa parábola conhecida como parábola do filho pródigo, parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida, que no fundo, nós estamos falando da parábola do pastor que ama, da mulher que ama e do pai que ama. O que há em comum nessas duas expressões do texto bíblico? Onde é que está revelado o coração desse pai? Qual é a mensagem desse pai? E qual é a coragem desse pai que, dirigida a nós com tanto amor e ternura, nos encoraja para a vida? Então, embora seja Dia dos Pais, embora seja mês de aniversário da igreja, eu queria saltar esses dois temas importantes e não anunciar conselhos para os pais, porque geralmente a tradição religiosa cai numa grande tentação de ser um espaço de conselhos, um espaço de boas maneiras. E nós estamos o tempo todo ouvindo pessoas que acham que sabem mais do que a gente, por isso podem nos ensinar a ir fazendo as coisas da vida. E é por isso que nós caímos na tentação de, por exemplo, na sua igreja, guarda o sábado ou não guarda o sábado? A mulher pode usar calça ou não pode usar? Pode cortar cabelo ou não pode usar? O homem pode usar bigode ou pode ficar de barba ou tem que ficar sem? Como é que vocês lidam com a contribuição financeira? É dízimo? É oferta? É sacrifício? É primícia? Como é que a mulher lida com o marido? E aí nós temos uma equivocada compreensão sobre submissão feminina, porque no texto que trata de submissão feminina, Efésios 5, antes de falar que a mulher tem que ser submissa ao homem, diz: sejam submissos uns aos outros. E a gente fica com uma perspectiva patriarcal, por vezes machista, e nós, muitas vezes, colocamos as nossas mulheres numa condição de violência. Somos um dos países campeões em feminicídio no mundo. O Brasil tem índices horrendos de violência sexual a meninas. Aí a gente olha para os Jogos Olímpicos e as mulheres são aquelas que trazem mais medalhas. Nenhum homem trouxe uma medalha de ouro. A delegação feminina é maior do que a delegação masculina. Mas o investimento nas categorias de base para o esporte feminino está aquém do investimento no esporte masculino. Aí no mundo de hoje, alguém olha para isso e diz: ah não, acho que não tem machismo. Você pode achar o que você quiser. Os números dizem que há. E as nossas mulheres sofrem com isso. E que pena que por vezes utilizamos o texto sagrado para legitimarmos alguns dos pecados mais cruéis, especialmente da nossa nação. Então, a mensagem de hoje transcende a ideia de paternidade que a gente vivencia e é tão maravilhosa, transcende um momento da nossa comunidade de festa e transcende essa ideia de um conselho. 7 conselhos para um pai maravilhoso.
97 palavras para você ser um vencedor na sua paternidade. 680 dicas para você que teve uma dor com seu pai sair dessa. Não, não, não. Pastor Tim Keller, falecido recentemente, diz algo maravilhoso. O evangelho não é um bom conselho. A igreja pode ter bons conselhos, e até deve. Mas a igreja é a comunidade que tem uma mensagem. E a mensagem que Deus deu para a igreja é o evangelho. A boa notícia de um pai feliz e que quer fazer os seus filhos serem felizes. A boa notícia de um pai que quer encharcar a terra que ele criou e nós viramos de cabeça para baixo com um céu maravilhoso plantando nesta terra um jardim e cobrindo a terra com o seu amor do mesmo modo que as águas cobrem o mar. A igreja é a unidade da boa notícia de um pai todo amoroso. E é o evangelho que muda a nossa vida. Pastor Silas estava num podcast ontem falando sobre paternidade, e eu assisti o finalzinho. E o pastor Silas disse, a gente não pode ir para o mundo dizendo para as pessoas viverem do nosso jeito, sendo que elas não creem do nosso jeito. Ou seja, de nada vale um bom conselho para quem não recebeu de Deus um bom coração. Um bom conselho para quem não acolheu o evangelho é sinônimo de culpa. Porque é impossível ser bom conselho, especialmente daqueles vindos da parte de Deus, se alguém não tem Deus como pai. Só vai gerar aquela coisa de, eu sei aqui o que eu deveria fazer, eu só não consigo fazer o download, porque eu não tenho um novo coração. Aqui eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho instrumentalidade, habilidade, eu não sei fazer. Eu só sei fazer do outro modo. Por isso que a difusão maciça da religião é uma coisa um tanto perigosa, porque religião é um compêndio de bons conselhos. Faz isso para você adquirir aquilo. Vai no culto para ser abençoado. Faz a campanha para receber a bênção. Morre na guerra santa para ter um lugar entre as 7 virgens. Não come determinados alimentos para Deus abençoar a sua saúde. Não fala palavrão para que você não possa colher coisas ruins faladas por outras pessoas. E a gente gastou uma vida tentando seguir os bons conselhos e no final nós nos tornamos filhos como Jonas ou como o filho mais velho da parábola, meus irmãos e irmãs. E levamos isso para a nossa paternidade, para a nossa maternidade, para a nossa empresa. Uma cultura meritocrata. Tem que ser abençoado quem fez o dever de casa. Você é amado se tirar nota 10. Você vai ser recompensado se você fizer tudo o que papai mandar. E a gente vai para o texto bíblico e encontra uma Nínive que faz tudo o contrário. Um filho mais velho que parece ser obediente, mas não conhece o amor do pai. É expert em seguir os conselhos. Eu cumpro todas as tuas ordens. Eu faço tudo que o senhor manda. Eu trabalho pra caramba aqui. No entanto, é para o outro que o senhor dá uma festa. Mas vale lembrar que o filho mais novo também conviveu nesse ambiente, em que o pai está revelando seu coração, sua mensagem, e sua coragem de ser pai. Mas o filho covarde usa a bondade do pai ao seu bel prazer. E ele usa o pai para satisfazer os seus desejos. Então me dá parte da herança. É quase que esse filho mais novo está dizendo, eu quero tanto tua herança que eu inclusive sou capaz de matá-lo. Pelo menos dentro do meu coração. Eu quero ser órfão desse pai para satisfazer as minhas vontades. Esse é o pecado humano, né? Deixa eu fazer do meu jeito, e para eu fazer do meu jeito, eu preciso apagar o Senhor da minha história. Esse é o nosso pecado humano. E a resposta de Deus ao pecado humano não é mandar fogo em Nínive, e não é deixar na porta de casa o filho que voltou. A resposta de Deus ao pecado humano é a coragem, Maria, de entregar o seu filho unigênito, o meu companheiro desde antes da criação do mundo.
O meu filho que tem a minha essência. O meu filho é a única pessoa em quem eu olho nos olhos e eu me vejo. Não porque eu sou um Deus narcisista, mas porque meu filho é divino. E eu olho para o meu filho e eu me vejo. Mas eu não sou um pai egoísta ao ponto de sacrificar toda a minha criação para preservar o meu filho unigênito. Eu tenho a coragem, porque o meu coração é amoroso, de enviar o meu filho como oferta pelo pecado de toda a criação. Para que os homens e mulheres de toda a criação possam, ao serem tocados pelo sangue do meu filho, convertidos e possam voltar ao meu amor. E para celebrar as palavras de C.S. Lewis, o filho do homem se fez filho dos homens para que o filho e filhas dos homens se transformassem em filhos de Deus. O meu filho é a expressão do meu coração. O meu filho revela o meu maior ato de coragem de entregá-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Talvez seria o segundo texto escolhido para resumir toda a Bíblia Sagrada. O meu filho, além de ser o Redentor, é a mensagem da igreja. O meu filho é a tradução do Evangelho. Então, no Dia dos Pais, celebrem um pai que é feliz em dar de si mesmo para que a gente exista. Quem tem maior amor do que esse pai da Bíblia Sagrada? Vale lembrar que a palavra pai vai aparecer 15 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento pelo menos 245 vezes. E isso se referindo a Deus como pai, tá? Agora a palavra pai, no geral, ela vai de 979 vezes a 1131 vezes. Por que essa diferença? Porque vai depender das traduções. É no livro de João que a palavra pai acontece mais vezes no Novo Testamento, especialmente se referindo ao pai de Jesus, 121 ocorrências. Deus é o pai. E C.S. Lewis vai dizer para nós que essa é a grande singularidade da fé cristã, a possibilidade de estarmos diante de um pai amoroso. E essa singularidade nenhuma das 5 grandes religiões do mundo tem, meus irmãos e irmãs. O islamismo não tem. O judaísmo, embora em alguns momentos o chame de pai, mas a ideia de um pai distante e por vezes severo, Jonas que o diga. O budismo, se é que é uma religião, não encontra essa figura paternal amorosa. O hinduísmo, muito menos, tendo em vista a sua pluralidade de divindades. Aí eu me pergunto, nós no Dia dos Pais, querendo viver uma paternidade saudável ou viver uma experiência com essa dimensão da nossa vida, com essa dimensão da nossa existência, com o nosso pai de maneira saudável, como isso é possível sem descobrir o pai amoroso que nós temos e que por isso nos ama? Jonas, meu irmão, minha irmã, é filho de um profeta chamado Amitai. Esse profeta vive num tempo em que a Assíria, cuja capital é Nínive, tenta invadir Israel pelo menos 14 vezes. E quando consegue, guarda isso, essa primeira parte é um pouco delicada, mas vai passar, vai ficar tudo bonito daqui a pouquinho. Quando consegue, eles matam os reis. Eles violentam a família sacerdotal, matando o sacerdote e violentando sexualmente suas filhas. Eles devastam a população. Eles furam os olhos dos homens daquela nação para que eles não tenham poder de reação. E é muito curioso a gente chegar aqui para celebrar no Dia dos Pais, porque cada um olha para esse nome de um jeito. Pai! Cada um tem uma experiência, meu irmão, minha irmã. E nós temos uma tendência, especialmente no espaço religioso, de uniformização.
Ou seja, todo mundo tem que sentir do mesmo jeito, todo mundo tem que responder ao mesmo jeito, todo mundo tem que fazer de todo jeito, igual porque nós acreditamos que as nossas singularidades são apagadas em nome da nossa espiritualidade. E aí, se tem alguém casado, a gente está cobrando filho. Você não sabe se esse casal quer ter filhos. Se tem alguém solteiro, a gente começa a cobrar, cadê a namorada? Cadê o namorado? Você não tem ideia do que isso significa para essa pessoa. Você está feliz dia dos pais, se ela é um pai, e você não sabe qual é a experiência paternal dele. Talvez ele desça uma lágrima, e ele pense no filho dele e diga, poxa, meu filho fugiu de casa. Meu filho gastou tudo com as meretrizes. Meu filho me quis ver morto pedindo minha herança. Você não sabe qual é a experiência desse pai. Você não sabe qual é a experiência de Jonas. É fácil ensinar para as crianças na salinha dizendo, Jonas é o profeta fujão, Jonas é o covarde, Jonas não obedeceu a Deus. Não sejamos como Jonas. A gente tem que obedecer ao Papai do céu. Obedecer Papai do céu? Aí a criança diz assim, eu tenho que amar meu papai e respeitar meu papai, tia? Tem sim. Você tem que ser obediente ao seu papai. Tia, mas meu papai bate na minha mamãe. Meu papai me ensina coisas, tia, que eu não tenho coragem nem de contar na salinha. E agora? Tem que honrar pai e mãe. Mas tem um pai que não exerce uma paternidade à semelhança do pai de Jesus. Percebe que ler o evangelho não é tão simples? Percebe que ficar dando conselho, faz assim, faz assado, para isso se resolve com aquilo. E hoje com essa geração do WhatsApp, que tem remédio para tudo, né? Hoje em dia o pessoal tem remédio para tudo, assim, racha uma parede, aí mistura água boricada com um pedacinho de trigo, que vai resolver. E a gente tem resposta para tudo, a gente não tem mais diálogos capazes de acolher o outro. Por quê? Porque nós sempre temos uma solução para o outro. Se Jonas vem para o culto hoje, a gente pega Jonas, põe no canto da parede e diz, seu desobediente, seu fujão, você está vendo que Deus mandou, por que você não foi? É porque você não teve um pai como o meu, que sofreu nas mãos de Nínive, que profetizou contra esse povo, mas as suas profecias não se cumpriram em seu tempo. Você não teve a sua igreja, aspas, seu templo, aspas, sua sinagoga derrubada. Não caiu bomba no seu terreiro. Você fica aí sendo pró-Israel ou pró-Palestina, mas você não sentiu nossa dor. Você não sabe o que eu passei. Eu sou filho de Amitai, tá? Meu pai foi profeta aqui. Eu trago no meu corpo e nas minhas memórias dores que vocês passam. Então, antes de vir me dar conselho se eu tenho que ir, se eu não tenho, tenha a coragem de se despedir de você mesmo para entrar no meu mundo. Inclusive nós pais precisamos aprender isso. Porque os nossos filhos vão se transformando e daqui a pouco aquele menino submisso, obediente, cria uma pedrinha no peito, a voz começa a variar. Tem hora que, você vai viver isso daqui uns dias, Edinho? Tem hora que ele diz assim, sim papai. E tem hora que ele diz assim, quero ir pro encontro dos colegas, pai. Ai meu Deus, é um homem. Perna cabeluda, cabelo debaixo do braço. E os nossos filhos vão mudando. A menina, quando enjoa da boneca, é sinal que o amor chegou no coração. Dizia aquele corinho nosso nordestino. E agora, eles vão mudando. E aí nós temos uma tendência de desejar que eles funcionem como a gente funciona hoje. A gente diz assim, mas não é desse jeito que se faz. Adolescente vai chegando numa fase que não quer tomar muito banho, né? Aí o pai diz assim, eu já tomei 3 banhos hoje, você não quer tomar um banho? O menino tem vontade de responder, você é você, eu sou eu. Você não aprendeu com a oração de Fritz Perls, oração da Gestalt? Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Eu não vim ao mundo para satisfazer as suas expectativas, você não veio ao mundo para satisfazer as minhas. Eu não sou uma marionete sua. Eu tenho a minha história. E a adolescência é exatamente isso. Eles estão criando asas para voar, mas não estão seguros de voar.
E nós não queremos que eles voem. E nós vamos podando as asas para que eles funcionem segundo a gente. E nós temos um outro problema. Porque o nosso problema é dizer assim, eu nessa idade já trabalhava com 9 anos, pegava ônibus em São Paulo, passava 4 horas. Sim, pai, o senhor que nasceu em São Paulo, eu nasci em Conquista. O senhor nunca nem me deixou pegar um ônibus. O senhor me leva para todo canto, ele fica na porta me esperando e mandando um zap. Bora, bora, bora que eu tô assistindo o jogo do Flamengo. Eu tô falando de você, tá? Você tá rindo aí, não é sobre mim, tá? Tô brincando, é também sobre mim. Então, assim, nós projetamos sobre o outro aquilo que nós somos. E por isso, não descobrimos a beleza que há no encontro com Deus a partir do encontro com esse outro. Porque quando eu estou despido de mim e eu digo, ok, eu não quero trazer minhas verdades, eu queria te ouvir, Jonas. Eu queria te acolher, filho mais velho. Eu queria trocar uma ideia com você, filho mais novo. Como é que você percebe o pai? Como é que você se relaciona com o seu pai? O terreno e o divino. Eu queria entrar no seu mundo e acolher você porque, poxa, eu repito tanto isso, fico enjoado de repetir, mas não tem outra frase. Palavras de John Stott, do mesmo modo que Deus entrou no nosso mundo, nós devemos entrar no mundo de outras pessoas. Como foi que Deus entrou no nosso mundo? Uma virgem, José, o único homem a quem Deus chamou de pai. José, o homem a quem Deus chamou de pai. Jesus é Deus, Orlando? Jesus é Deus. Jesus cresce dizendo, benção, pai. E eu fico pensando o Pai Nosso no céu dizendo, ai meu Deus do céu, tem que ter muita coragem para entregar meu filho para chamar outro homem de pai. A coragem de Deus, a kenosis, Filipenses capítulo 2, verso 5 e diante. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Que sendo igual a Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana e habitou entre nós, meus irmãos. É o Deus Todo-Poderoso dizendo, benção, pai. É José ensinando a Jesus a cortar madeira. E Jesus dizendo, oh Deus, que vontade de dizer para ele como eu criei o cosmos. Que vontade de contar para papai como é que eu elaborei as espécies de peixes no mar. Como eu queria dizer para pai quando foi que eu plantei essa árvore, da qual se tirou essa madeira e ele agora quer me ensinar. Mas eu não vou usar tudo que sou e tudo que tenho. Eu não deixo de ser quem sou. Eu não deixo de ter as atribuições que tenho. Eu sou Deus, mas eu abro mão de ser Deus para entrar no seu mundo, painho, papai, paizinho, papi. Eu abro mão para entrar no seu mundo. Uma igreja, uma paternidade que acolheu o evangelho tem esse coração, meus irmãos. Esse coração que está despido da ideia de que sabe tudo. E esse coração que mesmo sabendo de muita coisa diz epoquê, um passo para trás, é uma expressão grega. Ou então kenosis, eu abro mão de todo o poder que tenho para entrar no seu mundo e para poder ser um sinal da presença de Deus. Por causa desse coração que acolheu o evangelho, eu quero dividir uma mensagem. E a mensagem não é um conselho, 3 passos para a salvação. Acaba com isso. A mensagem é, deixa eu te mostrar o coração do meu pai, ó Nínive. Deixa eu mostrar o coração do meu pai, ó filho pródigo. Deixa eu mostrar o coração do meu pai, ó filho mais velho. Deixa eu mostrar o coração do meu pai, ó painho. Ó meu filho adolescente. Para isso um coração. Em consequência uma mensagem. Só que isso só vai funcionar se tiver coragem. Coragem de se entregar. Coragem de se despir. Coragem de se doar. Coragem de sair do centro. De descentralizar-se. E de dizer, para que você exista, eu dou um passo para trás. E deixa eu lembrar isso. Esse é o tema mais de Pedro, do pastor Silas, que é Gênesis. Mas eu vou me atrever. Porque quando Deus disse, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Ou seja,
Se vocês fizerem aquilo que está fora de mim, aquilo que eu disse para não fazer, é como se vocês caíssem de mim. Vocês deixaram de desejar existindo em mim. E quem sai de mim morre. E sabe o que é morrer? É deixar de existir. Por quê? Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. E se alguém diz, eu não quero Deus, eu não quero viver. Eu não quero Deus, eu não vou mais me mover. Eu não quero Deus, eu não vou mais existir. E aí é engraçado, porque a gente cita esse texto e você diz, legal, tá onde na Bíblia? Tá em Atos 17. Só que não é um texto que primeiramente está na Bíblia, Beta. É um texto atribuído possivelmente a Zeus. Ao Deus desconhecido do Areópago, os poetas faziam esse tipo de poema. A gente vive, a gente existe e a gente se move num Deus que a gente não existe. Para você aprender um pouquinho de mitologia grega, Zeus é filho de Cronos. Cronos comia os seus filhos, porque ele tinha medo de que um dos seus filhos tomasse o seu lugar no reinado da mitologia grega. Mas a mãe, que mãe maravilhosa, escuta essa. A mãe vendo ele comendo um filho atrás do outro, um dia ela embrulhou uma pedra e ficou com a pedrinha no colo. Dorme, neném. Cronos chegou, Cronos é o tempo, né? Cronos chegou, Marcelo, e disse, eu vou comer esse menino para esse menino não tomar meu lugar. Olha que coisa curiosa, né? Essa coisa de que nós, mesmo sendo pais, mesmo sendo mães, mesmo sendo humanos, por mais que amemos o outro, nós nos sentimos ameaçados quanto às potencialidades do outro. Não é à toa que algumas famílias têm crise. Quando nasce o bebê, alguns esposos / pais começam a ter ciúme da relação da mulher com o bebê. Porque nós temos um problema. Nós queremos a primazia, nós temos medo de perder os nossos tronos, nós somos pecadores. E por isso que não dá para ficar doutrinando pecadores, nas palavras de um teólogo mais agressivo. Ele disse que ficar dando bons conselhos a pecadores, desculpa o termo, é como entreter bodes. A mensagem de Deus para os pecadores não é acertem o caminho, para de ir no show, deixa de beber e de fumar, leva um dinheirinho para a igreja para repreender o devorador. Isso é conversa da religião. A mensagem de Deus para o pecador é: você está buscando ser amado no que faz? Está buscando ocupar um trono? Está buscando ser Deus, né? Pois é. Enquanto você come o outro e devora o outro na tentativa de se manter no trono, o meu filho desceu do trono. O meu filho deixou a coroa aqui em cima comigo. O meu filho se transformou num óvulo fecundado. O meu filho se sujeitou a um parto normal de uma menina virgem. O meu filho não teve lugar para nascer e nem lugar para recostar a cabeça. O meu filho não entrou na cidade montado num cavalo branco como os imperadores. Ele montou num jumentinho brabo, filho de jumenta que ninguém nunca tinha montado. Quem já montou num jumento diz amém. Agora quem já montou num jumento pela primeira vez na vida, eu estou aqui para dizer que caí. E ele vai correndo, baixa a cabeça e a gente voa na frente do jumento. É Deus dizendo: a mensagem do meu amor para os pecadores não é eu vou matar vocês se vocês não obedecerem. A mensagem do meu amor é: olhem para o meu filho pendurado na cruz e perguntem se há maior coração. Perguntem se há uma mensagem mais bonita. E perguntem se há um pai mais corajoso do que aquele que deu seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Baixa a bola, Cronos. Cronos chega em casa, come aquela pedra, passa mal, Cronos morre, e o filhinho que ficou escondido é Zeus, e passa a ser o grande da mitologia grega. E o pensamento grego, da época em que Paulo prega, é: Deus é alguém que a gente não sabe direito quem é, por isso que a estátua é ao Deus desconhecido. Só é possível viver, se mover e existir nele. Beleza, esse é o mesmo pensamento que Deus disse lá para Adão e Eva. No entanto, Adão e Eva escolhem pular de Deus. E quem pula de Deus nem existe mais. Sabe o que Deus faz, irmãos?
Nas palavras de um pastor querido, ele diz que Deus faz ação social antes de pregar o evangelho. E a gente convive, Joab, com uma discussão teológica antiga, de que a gente tem que ter cuidado para não deixar de pregar o evangelho enquanto a gente faz ação social. Tipo assim, você não pode dar só a cesta básica, você tem que botar um folheto dentro. Você não pode só ir no hospital doar o sangue para ajudar as pessoas. Inclusive, a nossa cidade está precisando muito de sangue, tá? Já houve um movimento, estão pedindo de novo. Não pode só doar o sangue, tem que pregar o sangue de Jesus. Não pode só ser educado no trânsito, que mata mais do que as guerras. Não. Tem que botar um adesivo no carro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a ideia religiosa, de que eu não posso ser só uma pessoa boa. Eu tenho que falar de Jesus. E não está de todo errado. A questão é que teologicamente estamos equivocados. Por quê? Porque Deus, antes de pregar para trazer Adão e Eva de volta para o paraíso, ele faz ação social. O que é isso? Eu vou permitir que vocês existam, mesmo não podendo existir, mesmo não querendo ser meus filhos, eu os amo tanto que eu vou doar a vida para vocês. E para doar a vida, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dando um passo para trás. Tudo que eu criei de perfeito, vocês vão bagunçar. Tudo que eu fiz de lindo, vocês vão botar tudo de cabeça para baixo. E eu vou chorar em nome do amor que eu tenho por vocês. Sabe o que nós queremos? E nós escutamos adolescentes e jovens, especialmente quando perdem alguém, perdem uma namorada, perdem no concurso, perdem no vestibular, ou vivem uma tragédia na vida. Por que Deus permitiu? Como é que Deus é bom e um pai amoroso se o mal ainda existe? Um pregador disse, é exatamente porque o mal existe que eu ainda acredito em Deus. Porque sendo o mal tão feroz, o que explica o fato desse mal não ter acabado com minha vida e a sua? O que explica eu e você ainda estarmos vivos no mundo mal, senão uma graça de Deus que nos alcança? Deus faz ação social antes de pregar. Sabe por quê? Escuta isso aqui, isso é bonito. Porque o coração vem antes da mensagem. Você não entendeu? O coração vem antes da mensagem. A motivação vem antes da ação. E nós, na nossa paternidade, na nossa vida comunitária, a gente tem que entender isso. Papai errou, filho. A ação de papai foi equivocada. Mas você sabe que eu te amo. Você conhece o coração do seu pai? O coração de Deus precede a sua mensagem. Porque o coração de Deus diz que ele não quer que ninguém se perca. Palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Aí eu perguntaria pra gente, Márcio, por que nós sofremos da síndrome de Jonas? Que em nome da nossa própria experiência, a gente quer que Deus destrua todo mundo que nos fez sofrer. Sabe por que eu não vou lá pregar? Porque eu conheço o teu coração. O Senhor é cheio de compaixão. O Senhor é um paizão. O Senhor está dizendo para eu pregar lá julgamento? Esse pessoal vai se arrepender. Que esse pessoal tem medo. Esse pessoal é igual o filho pródigo. Eles aprontam, eles gastam tudo. E na hora que vem a seca, na hora que eles só têm para comer a comida oferecida aos porcos e que nem é dada o direito para eles, aí eles querem voltar para casa, não do pai, eles querem um patrão. Porque nós temos uma dificuldade. O menino tinha um Deus pai, agora quer pelo menos um patrão. Jonas tem um Deus que preservou a vida dele em meio a todo o sofrimento vivenciado pelo povo de Israel. Mas eu só quero que esse pai seja para mim, eu não quero oferecer o meu pai para esse pessoal malvado, porque esse pessoal malvado merece morrer, igual Adão e Eva. Mas você não leu, Jonas, que Deus sustentou a vida de Adão e Eva, mesmo eles pulando do barco de Deus? Pelo jeito você vai ter que pular do barco, Jonas, para você descobrir que Deus ama gente desobediente como você. Para você descobrir que o pai ama quem pega o rumo errado. Para você descobrir que o pai não é um meritocrata que só abençoa quem faz o que é certinho. Para você descobrir que o sangue de Jesus, e desculpa os meus irmãos e irmãs que pregam uma expiação limitada,
Ou seja, Jesus morreu apenas para alguns. Isso não cabe na minha percepção, não cabe na minha Bíblia. Jesus morreu por toda a criação, Paulo aos Colossenses, para que em Cristo Deus reconciliasse com ele todas as coisas, não apenas seres humanos, tudo que foi criado possa ser reconciliado no meu Filho, que eu amorosamente dei, que é a mensagem da igreja e que corajosamente eu o entreguei. Então Jonas foge, vai para a barriga do peixe. O peixe não é o centro da história de Jonas. O livro de Jonas é escrito para revelar o coração de Deus, que é um Deus Pai. A gente reconhece sua história, Jonas. Você sofreu pra caramba. Só que o evangelho pode ser a mensagem também para Jonas. E a gente caiu num outro equívoco, que a gente pensa que o evangelho é a mensagem só para o descrente. Então domingo é culto evangelístico nas igrejas, né? Aí prega aquela mensagem bem água com açúcar. Você é pecador, Deus te ama, aceita Jesus para não ir para o inferno. Levanta a mão quem quer. Aí começa, meia hora. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu acho engraçado porque os crentes nunca querem, né? Porque os crentes dizem assim, um dia eu quis. Tem 10 anos, pastor. Pastor tem 52 anos, pastor. Foi lá em Tapetinga. Pastor tem 63 anos, pastor. Foi lá em Jequié. Amém, irmã? A irmã não quer mais, né? A irmã quis lá. Posso chamar a irmã de Jonas e o irmão de Jonas? Um dia eu quis o evangelho. Agora o evangelho não me serve. Por quê? Porque o que eu quero contra esse pessoal é vingança. Quem sabe a gente tenha pais e filhos precisando do evangelho para voltarem a se abraçar. Eu vou apertar mais um pouco. Quem sabe tenhamos filhos cujos pais já morreram e eles convivem com uma sensação de raiva porque esses pais partiram tão cedo e o que viveram, não viveram como você precisava. Quem sabe o evangelho pode ser a reconciliação com essa história. De dizer, verdade, eu vivi numa conjuntura que não era a melhor. Eu vivi num mundo Nínive. Mas o evangelho alcança mundos como o meu e como o seu. Eu tive um pai maravilhoso e Deus não poderia ter tirado ele como tirou. Ah, seu problema então é com Deus. Quem sabe, no dia dos pais, é olhar para esse Deus e conhecer um pouquinho do seu coração. Eu sabia que tu és misericordioso e cheio de compaixão, lento para se irar e cheio de amor. Eu não entendo porque o Senhor age assim, mas eu sei que o Senhor é assim. E porque sei, hoje no Dia dos Pais eu faço o download. O que sei afeta o que sinto. O que sei afeta os meus afetos mais profundos. O que sei ao seu respeito me move na vida na direção do que o Senhor está fazendo e não na direção da minha percepção equivocada acerca de Deus. Porque eu e você corremos o risco, meu irmão, minha irmã, de chamarmos de Deus aquilo que não é o Pai de Jesus, mas é uma elaboração equivocada a partir das nossas dores. Por isso que na hora de discipular uma pessoa, a gente tem que ter cuidado, assim. Porque eu mesmo, quando me converti, porque eu, quando eu vou orar, essa é a sua experiência. Pode ser um exemplo de como você respondeu ao evangelho, mas não um molde para colocar o outro e dizer que você também seja assim. Por isso que, talvez você até hoje não entendeu, mas nós não somos uma igreja diretiva que fica o tempo todo dizendo assim: você não pode ir para a festa que vai ter em Conquista no mês de agosto. Você só pode tomar biotônico Fontoura. Champanhe não pode. Você pode jogar dominó, mas não pode jogar apostado. Você tem que usar roupa, se for saia, acima do joelho. Tô fora. Eu não dou conta das roupas da minha filha, que de manhã diz: eu quero estar com o cabelo tal, com a saia tal, meu pai.
E hoje me acordou com um monte de presente, botou um monte de Lego dentro de uma caixa e disse, presente pro papai. Falou, vou brincar de Lego, meu bem. E botava biscoito na minha boca que eu não queria comer. Ela disse, é que eu tô cuidando do meu papai. Tá bom, minha filha, tá bom. Eu não dou conta de Maria Júlia. Agora, nós pastores vamos ficar moldando as pessoas? Não, a gente prega o evangelho. A gente comunica o evangelho. A gente coloca você diante da cruz aqui. E Jesus olhando nos olhos. E você tem a oportunidade de dizer, lembra-te de mim, Senhor. E você também tem a oportunidade de dizer, se tu és mesmo o Filho de Deus, o Senhor faz o que eu quero. E aí a gente vai descobrindo que filho pródigo e filho mais velho não são duas pessoas, são duas disposições de coração dos mesmos filhos. A gente vai descobrindo que Jonas não é o cara que viveu lá 1000 e poucos anos antes de Jesus. Jonas sou eu. Que lá dentro Deus plantou a eternidade no coração, disse o autor aos Eclesiastes. Então, a gente quer amor. A gente quer ser amado. A gente quer pertencimento. A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. A gente quer afeto. Lá dentro a gente sabe disso. E Deus diz, sou eu que estou faltando. Sou eu cheio de amor. Sou eu que vou dizer para você, como disse para o meu filho. Tu és o meu... Qual é a tua mensagem, Senhor? Tu és o meu filho, a minha filha, marcada pelo meu amor, escolhido pelo meu amor, a alegria da minha vida. Você não precisa de mais nada, eu sou tudo para você, porque só na relação comigo você vive, você se move, você existe. Não porque eu sou egoísta, porque eu sou amoroso. Só que depois de um tempo, você vai deixando de conectar-se ao meu coração e a minha mensagem que afirma quem você é, porque primeiro eu sou, e você se acovarda, e ao se acovardar, você quer julgar o outro, atropelar o outro, matar o outro, mas eu quero salvar o outro, inclusive o mais velho, inclusive o mais novo, inclusive Jonas, inclusive Nínive. Eu sei que eu fico batendo nessa tecla e eu gero um problema, mas deixa eu gerar, porque pregar o evangelho é confrontar os ídolos da cultura. Eu amo os bolsonaristas, eu amo os lulistas, é o pai de Jesus. A pergunta é, por que vocês vivem em guerra? Se eu sou o pai que os amo. Qual é o teu coração? É cheio de amor. Qual é a tua mensagem? Eu quero salvar todo mundo e fazer de todo mundo filhos amados, escolhidos por a alegria da minha vida. Qual é a tua coragem, Senhor, de entregar a minha vida? Alguém tem maior amor do que este? De dar a vida? Deus prova. Como é que o Senhor prova o teu amor? É me livrando do câncer? Não, você entendeu errado o evangelho. Então como é que o Senhor prova o teu amor? É provendo todo dia que na minha casa não vai faltar pão? Não, eu sou o Deus que divide o pão. Vocês é que acumulam, por isso que o pão não chega em algumas mesas. Eu dou pão para todo mundo. O Brasil produz alimento que sustenta o planeta. Mas nós desperdiçamos o alimento, aí tem gente com fome no Brasil. Estamos no mapa da fome de novo. Não é porque Deus deixa faltar pão na casa do justo. É porque os que se dizem justos não repartem mais o pão. Pastor Carlinhos Queiroz disse, a falta de pão na mesa de alguém é a denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Falta um pai. Falta um pai para pegar o pão na mão, como Deus pegou o filho e partiu na cruz. Falta pais entre nós que digam, eu vou repartir a minha grana. Eu vou repartir a minha empresa, eu vou repartir os meus recursos, a minha influência. Eu vou repartir a moral que eu tenho com fulano de tal, para que não falte pão na casa da vida, na casa do amor. Eu vou usar minhas relações, minhas influências. Jacó constrói um poço. 2000 anos depois, Jesus encontra a samaritana na beira de quê? De um poço, que quem construiu? Jacó. Eu quero construir com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha vocação, estruturas concretas, onde pessoas vão ter encontros com Deus que tem um coração, uma mensagem e uma coragem. Agora nós não, nós queremos um Deus que nos livre da aflição. Então a gente quer um Deus assim, se o Senhor é Deus, por que o Senhor levou meu pai quando eu tinha 7 anos? Sabe o que ele responde?
Meu Deus, por que me desamparaste? Filhos não vão precisar entender tudo. Mas uma coisa eles têm que entender. Lucas capítulo 23, 46. Depois de gritar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Você não tem todos os porquês. Dá muito trabalho explicar os porquês, filho. Vocês saltaram de mim. A criação está de cabeça para baixo. A cruz do meu filho está reposicionando a criação. Até reposicionar vai dar trabalho. Vai ter muita lágrima ainda, porque eu sou um Deus que chora. Agora, olha para a cruz e escuta o meu filho falar comigo, que conhece meu coração, que conhece minha mensagem, que conhece minha coragem. O que o filho, por excelência, diz para o pai? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego tudo que sou e tudo que tenho. Deixa eu melhorar. Em tuas mãos eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto que dá lógica à minha vida. Em tuas mãos eu entrego minha corporeidade, minha existencialidade, minha totalidade. Porque eu confio não nos teus atos. Eu confio no teu coração. Porque os teus atos de vez em quando eu não entendo. Mas o teu coração está o tempo todo sinalizando para mim, seja em Jonas 4, seja em Lucas 15, 20. O pai ainda estava longe, o filho longe. O pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Pode perguntar por quê? Mas lembre-se que nem todos os porquês nós teremos. Mas o pai nunca vai faltar. Mesmo sem entender o porquê, em tuas mãos eu me entrego. E eu termino. Por que me entrego? Eu queria sair pelo mundo. Meu chá esfriou. O chá gostoso. A gripe. Obrigado, Senhor. Eu quero viver uma paternidade em que os meus filhos conheçam mais o meu coração do que as minhas ações. Porque quando eu me equivocar, eu quero que eles olhem, poxa, pai, o senhor faltou na festa da escola, meu. Aí eles sintam aquela falta e eles digam, mas eu conheço o coração do meu pai. Eu sei que não estando lá, ele estava lá. Eu não o vi, mas ele me viu. Eu sei que eu queria o abraço e o beijo dele lá. Mas eu sei que os abraços e beijos que eu trago aqui, a ausência dele na arquibancada, não vai faltar não. Estamos aqui. E eu quero que, conhecendo o meu coração de pai, e quem sabe conhecendo o coração de uma igreja, possam se relacionar não a partir dos nossos erros e acertos, mas a partir da motivação do nosso coração. Eu não entendi bem o que o Senhor fez, mas eu conheço o seu coração, mestre. Não entendo direito assim, o que aconteceu, Ronaldo, mas eu te conheço desde a mocidade, inclusive jogando um basquetão, podia estar nas Olimpíadas. Poxa, você não me visitou, senti falta, mas eu sei que a nossa relação esteve presente o tempo todo. E me permita contar uma historinha para liberar a palavra, que tem uma galera com a palavra hoje. Uma amiga viveu uma dor muito grande e um amigo foi conversar com ela. Todos amigos em comum. E aí, o meu amigo se queixou de mim. Falou, poxa, passei uns negócios aí, Silva sumiu. Aí a minha amiga falou assim, comigo foi do mesmo jeito. Eu falei, tô lascado. Falei, pronto, morrer agora. Aí ela soltou uma e disse, eu senti falta, mas durante todo o tempo da falta, eu me lembrava de tudo que a gente viveu juntos. Ou seja, por causa da nossa relação no coração,
ela me percebeu presente mesmo quando ausente eu estava. Silva Grande, meu pai, 33 anos, do outro lado. Mas de vez em quando eu escuto as histórias desse cara com quem eu nem convivi direito. De vez em quando eu sou apresentado em alguns lugares e meus primos dizem assim: esse é Simvaldo, filho de Silva Grande. Só que Silva Grande dava 10-0 nele. Aí eu falo, poxa, que legal. Eu uso o anel de casamento fininho, não é para esconder que eu não sou casado não, tá, gente? É porque era que meu pai usava com a minha mãe. E eu fico dizendo para mim, eu quero que o Senhor me dê um coração não parecido com o do meu pai, Simvaldo, que era legal. Eu quero um coração parecido com o teu. E eu sonho em pastorear uma igreja com um coração parecido com o coração de Deus. Chegou um pessoal estranho aí na igreja, hein, pastor? Vai fazer o quê? Ué, deixa eles conhecerem o coração do nosso pai, minha gente. Deixa eles verem um coração cheio de amor a partir do jeito que a gente vive. E a gente diz o que pro pessoal? Ah, diz que eles são filhos amados de Deus, a alegria da vida de Deus. Mas eles não são, estão vivendo de outro jeito. Pois é, Nínive também não era. Filho pródigo também não era. O filho mais velho também não era. Jonas também não era. Que eles saibam de um pai que tem um coração amoroso e cheio de compaixão. Sim, beleza, eu entendi. Um coração, uma mensagem. E qual coragem a gente tem que ter? A coragem de praticar kenosis. Passo para trás. Baixar a bola. Guardar seus argumentos. Ser mais acolhedor. Fala, filha. Fala, filho. E não ficar, que cabelo lilás é esse essa semana? Agora é verde, agora é laranja. Deixa fazer um cabelo multicolorido. E aí depois você dialoga, fala, gostei do tom do roxo. Agora o laranja tem uma pegada massa assim. Amor, filha, eu tô com vontade de comer seu cabelo. Por que, pai? Porque tá parecendo uma salada de fruta. Deixa eu comer seu cabelo. Deixa eu entrar no seu mundo. Deixa eu fazer parte da sua história. Ah, mas e se falarem que você é um pai muito permissivo ou uma igreja muito mundana? Ah, tem um corinho antigo. Se o povo falar, nem ligue. Deixa o povo falar. Um coração, uma mensagem e uma coragem. Que seja essa a marca dessa igreja. Que seja essa a marca da nossa comunidade. Porque essa é a marca do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.